como que eu faço para produzir o boi China dentro da minha fazenda. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Neto Prado, seja muito bem-vindo às Dicas da Prado. Gente, assunto do momento, boi China. Vamos conversar um pouquinho aqui como que eu posso utilizar um protocolo nutricional para levar esse animal a ser abatido como boi China dentro da minha fazenda. Lembrando, eu preciso de um animal que seja abatido com menos de 30 meses de idade. Falando em protocolo nutricional, esse é um dos principais pontos. Para que esse animal tenha boa qualidade de acabamento e o frigorífico aceite ele dentro do padrão China, então eu também preciso que esse animal tenha uma boa qualidade genética. Lembra do tripé da produção? Genética, nutrição e manejo. Tem que estar tudo andando de forma assim, muito sincronizada. Primeiro ponto de todos. Esse animal tem que ser um animal que foi desmamado com um bom peso dentro da fazenda. O que eu considero um bom peso para um animal macho, né, que é o boi China? Lembrando, nós não estamos falando de novilha China ou de vaca China, nada disso. Boi China. Então, se o animal tem que ter menos de 30 meses, nós estamos falando de macho, com certeza. Primeiro ponto de todos, então, pelo menos 7 arrobas de desmama. Isso daí já ajuda muito no processo da gente evoluir esse animal, se ele tiver com 8 meses de idade e 7 arrobas. 8 meses de idade, então nós já estamos considerando aí que a gente tem disponível para colocar o restante de peso nesse animal, pelo menos mais 22 meses, né? Vamos levar em consideração uma terminação de boa qualidade com um proteico energético, não vou nem falar de ração aqui para vocês, mas com proteico energético num prazo aproximado aí de 4 meses. Se a gente utiliza 4 meses, a gente tira desses 22 meses, ainda sobram 18 meses para a gente conseguir esticar esse boi China. Lembra que eu falei que a gente deve levar com proteinado desde o início? Vamos considerar que uma região que tem aproximadamente aí 5 meses de seca e tem 7 meses de período das águas, vamos ver se um ano o quanto que a gente consegue acumular nesse animal para dar um bom acabamento nele, né? Lembrando, se a gente for pensar, levar em consideração a metodologia de nutrição ativa ou boi 777, a gente precisa colocar nesse animal entre 7 e 8 arrobas nesse período. Então vamos levar aqui em consideração o seguinte: eu tenho 18 meses e eu preciso colocar de 7 a 8 arrobas nesse animal. Vamos colocar 8 para a gente colocar mais tempo nesse período aí de recria e depender menos da engorda lá na frente, que é onde a gente vai gastar mais dinheiro para essa terminação. Então 8, a gente tem que colocar 240 quilos nesse animal e a gente tem 18 meses para fazer isso, que são 540 dias. Então nós temos 240 quilos para ser colocado em 540 dias. Gente, 444 gramas por animal ao dia eu preciso. Um GMD de 444 gramas, eu consigo isso tranquilamente com um proteinado de baixo consumo. Levando o tempo todo no proteinado de baixo consumo, esse animal chega lá. Por quê? Porque no período das águas, esse animal ele vai ganhar em torno de 700 gramas por dia no proteinado de baixo consumo. Vamos supor que isso daí é uma proporção de 7 meses durante o ano. Então dá uma pontuação de 4,9 para a gente. A gente ainda leva em torno de 250 gramas para esse animal no período da seca, numa pontuação de 5 meses. 1,5 mais 4,9, a gente tem 6,15. Dividido por 12, nós vamos ter uma média, se a gente colocar proteinado de baixo consumo, uma média de 512 gramas por animal ao dia. Só no proteinado de baixo consumo. Dá mais ainda do que o boi China precisa. Ou seja, se a gente levar com proteinado de baixo consumo, terminar ele com proteinado de alto consumo, não estou falando ração, a gente consegue entregar esse animal tranquilamente com menos de 30 meses para o frigorífico. Aí me fala, gente, proteinado de baixo consumo e o de alto consumo te dá um custo por arroba produzido aproximado aí de 140 a 160 reais no máximo, estourando. Às vezes até menos do que isso. Você vai gastar muito dinheiro para fazer isso? Não vai. Vai mudar muito a sua rotina? Não vai, porque o proteinado de baixo consumo você pode fornecer ele 2, 3 vezes por semana. O de alto consumo você já precisa fornecer todo dia. Mas não é ração que você precisa encher o coxo todas as vezes. Então, gente, vamos calcular aqui que a gente pode fazer isso sem gastar muito, conseguindo um custo por arroba produzido baixo e sem muito esforço, sem muito aprendizado da equipe em termos de ração, trator, um tratamento diferenciado, nada disso. Com o manejo da sua fazenda, apenas investindo em estratégia, você consegue entregar boi China. Essa apenas foi uma estratégia.
Nós temos várias que conseguem alcançar o boi China e muitas delas estão inseridas lá dentro da Escola de Pecuária Lucrativa. Lá a gente consegue mostrar para você caminhos e práticas que você consegue pegar, colocar na sua fazenda e começar a ganhar dinheiro já esse ano ainda com pecuária de corte. Ganhar mais dinheiro, ganhar dinheiro com maior frequência, porque a gente estimula muito lá dentro a gente poder vender boi todos os meses. Afinal de contas, a gente quer que você tenha como principal fonte de renda a pecuária de corte. E no mais, pode me chamar ou chamar a minha equipe aqui também, que a gente conversa diretamente com vocês e tira mais dúvidas sobre a escola caso seja necessário. Muito obrigado pela sua presença aqui, espero poder ter te ajudado com esse vídeo e até a próxima. Forte abraço, tchau, tchau.